capítulo 6 de Neemias, prosseguindo nessa série de mensagens que eu tenho ministrado sobre reconstrução. Tá bom, a pastora decidiu sair com os pequenininhos, que aí ajuda um pouco, tá? Só os pequenininhos que não compreendem, né? E que não tem como deixar caladinho, em silêncio. Aleluia, Jesus. Neemias capítulo 6. É bom que dá para os pais também tranquilidade para ouvir a palavra. É muito importante essa palavra de hoje. Eu estava lendo esse texto, que eu vou ler com vocês agora, e me veio uma palavra no coração do Espírito que tornou-se o tema desta mensagem. A resiliência te levará a um lugar de honra. Escute bem o que eu vou te dizer. Resiliência, para quem não sabe, acho que todos sabem, tem a ver com perseverança, com resistência, com permanecer em fazer algo, em levar algo a cabo, né? Isso é resiliência. Eu não conheço nenhuma só pessoa na história que tenha feito história, que tenha deixado o seu nome na história, sem o atributo da resiliência. Você nunca vai ouvir a história de alguém que desistiu. Alguém que ficou pelo meio do caminho. Alguém que não chegou ao fim da sua missão, não cumpriu com a sua tarefa, com o propósito de Deus da sua vida. Diga comigo, a resiliência me levará a um lugar de honra. Deus só honra resilientes. Deus só honra quem permanece. É por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até a metade do caminho, não é isso não? Até o fim. Será? Será? Hã? Gente, será que o povo aqui não tem Bíblia em casa? O povo, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, até salvação é apenas para gente resiliente, gente que permanece. Então, no capítulo 6 diz assim, de Neemias, e já clamamos a Deus para que a sua palavra possa fazer efeito em nossos corações. Ignore a ferramenta, o instrumento, que sou eu, nesta manhã, e foque na palavra do rei, que é o que tem poder de transformar os nossos corações. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Ponto. Agora escute isso aqui. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Você pode repetir essa frase? Estou. Todo mundo igual um coral. Estou. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Em outras palavras, eu vou perder meu tempo com vocês?
Verso 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Resiliência. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, o homem era insistente, hein? Me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Só que mexeu com o cara errado, né? Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, no teu coração, inventas. Em outras palavras, você é um mentiroso. Você está inventando essas coisas, seu salafrário. Se fosse na versão hiper, super atualizadíssima de Jefferson, estaria escrito assim: você é um mentiroso, seu sem vergonha. Você está inventando essas coisas, seu salafraio. Porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará agora. Pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Levante as suas mãos assim. Vamos lá, gente. Diga: Senhor, esforça as minhas mãos. Me ajuda a permanecer, a persistir naquilo que o Senhor me confiou, na minha vida espiritual, na minha família, no meu chamado, no meu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Resiliência te levará a um lugar de honra. Se você começar a perceber, por exemplo, no capítulo 5, tem algo interessante acontecendo. O enunciado diz o seguinte: os pobres murmuraram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos, os ricos. Neemias reúne os grandes de Jerusalém. Inclusive, o texto fala claramente que ele chama os sacerdotes, os escribas, os magistrados. Você sabe que magistrado é alguém que trabalha com lei, julgando causas. Ele chama esses grandiosos e faz uma repreensão a eles, porque os poderosos estavam oprimindo os pobres, os necessitados. E o que estava acontecendo é que pessoas que tinham pouco estavam cada vez mais pobres, porque os ricos iam pegando aquelas coisas por causa de empréstimo, dívida não paga e etc. As pessoas iam perdendo o pouco que tinham. O que Neemias faz? Neemias reúne esses poderosos, os ricos. Quantos sabem que para Deus não há acepção de pessoas? Se você tem 1 milhão na conta, se você está com a conta com 150 negativo, para Deus você tem o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoas. A New Time Church não faz acepção de pessoas. Eu não faço acepção de pessoas. E Neemias também não fazia acepção de pessoas. Ele olhava para as pessoas como seres humanos que são, cada uma com seu valor diante de Deus, porque uma alma vale mais do que tudo. Você sabe o que é uma alma na eternidade, no inferno, por toda a eternidade? Você tem noção do tamanho desse estrago? Por outro lado, você tem noção da bênção que é uma alma na eternidade com Deus, para toda a eternidade? Eu e você tropeçando um no outro lá nas ruas da Nova Jerusalém, andando em cima de ruas de ouro. Aqui é uma luta para você colocar um colarzinho de ouro que parece mais uma linha, não é verdade? De tão fino. Senão não dá para pagar, né? Lá você vai andar em cima de ruas de ouro. As paredes da sua casa serão de pedras preciosas, de ouro. As coisas de valor, porque lá os valores são outros. Aqui
a sociedade de hoje valoriza o ouro acima das pessoas. Os grandes empresários, os milionários, os bilionários, eles fazem qualquer coisa por mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. As pessoas não têm valor, o ouro é que tem valor. Aqui o ouro está acima da cabeça das pessoas. No céu, o ouro estará abaixo dos pés das pessoas. Porque o valor está na pessoa, no ser humano. Jesus não morreria por uma barra de ouro. Jesus não morreria nem por todo o ouro do Federal Reserve, da Reserva Federal. Jesus não morreria nem por todo o ouro do planeta Terra, mas ele morreria por uma só alma. Pela sua alma ele morreria. Para que você fosse salvo, mesmo que fosse só você, ele morreria por você. Então, no capítulo 5, nós temos esse exemplo de Neemias tratando de forma severa. Ele diz no verso 9, disse mais, não é bom o que fazeis, não é bom o que vocês estão fazendo, explorando gente pobre. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Então, no verso 12, ele diz, então disseram, restituir-lhe-emos, nós vamos restituí-los, e nada procuraremos deles. Falaremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. E aí, se você continuar o capítulo 5, você vai perceber que ele tratou a coisa com dureza. Mais à frente, mais para o final do capítulo, algumas reformas acontecem em Judá, porque ele precisa fazer tais reformas, porque o povo estava começando gradativamente a voltar para os pecados de antes. O povo estava gradativamente voltando para a trilha que os levou para o cativeiro. Por exemplo, comércio durante o sábado, que em Israel era proibido. Alguns que tentaram entrar no sacerdócio sem linhagem comprovada. Neemias foi lá e expulsou aqueles. Capítulo 7, versículo 64. E estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E aí é tão interessante que quando chega no capítulo 8, quando ele faz a limpeza e coloca de novo a regra para cumprir o sábado em Israel, olha que coisa engraçada que acontece. Os mercadores vinham de outras cidades e ficavam na porta da cidade, esperando a porta abrir para entrar. E Neemias tinha falado, não venham aqui no sábado. E eles continuaram vindo, mas uns 2 ou 3 sábados ficavam lá na porta. Sabe o que Neemias fez? Mandou dar uma surra neles. Pegou aquela turma do lado de fora e deu uma surra neles. Aí o texto diz, nunca mais voltaram. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de como que Neemias chegou a ter tamanha autoridade, como que Neemias chegou a ter tamanho alcance, domínio na cidade. Por que Neemias era tão respeitado? Os sacerdotes, os magistrados, todo mundo olhava para Neemias, quando Neemias falava e dizia, sim senhor, perfeitamente, vai ser feito desse jeito. E quando não obedecia, tomava uma coça. Por que Neemias chegou a esse ponto? Por uma questão muito simples. Foi o homem mais resiliente daquela geração. Um homem que não sucumbia, irmão Ronaldo, não cedia à pressão, não se vendia por dinheiro, por nada. Inclusive, ele diz, um pouco mais à frente no capítulo 7, ele diz, eu não exigi o que me era de direito, que era o salário do governador. Quando ele está repreendendo, também no capítulo 5, os magistrados e os sacerdotes, ele diz, eu não exigi o que me era de direito, que era o salário do governador, porque eu vi a situação em que estava a cidade. Eu poderia ter botado banca, não, eu sou governador, o rei me enviou aqui, eu estou aqui legalmente, eu estou reconstruindo a cidade. Não, eu quero o meu quinhão, eu quero o meu. Ele diz para os sacerdotes, por que vocês estão fazendo isso? Vocês sabem que eu não exigi o que me era de direito, nem eu, nem meus irmãos,
usufruímos do que era de direito. E ele estava dizendo isso por quê? Para mostrar para eles o seguinte: vocês estão vendo? Eu estou dando o meu exemplo. Então, ele vira para esse povo com uma repreensão séria, pesada, para trazê-los de volta para o centro da vontade de Deus. Onde é que estava a base da autoridade de Neemias? Entenda isso aqui, que normalmente nós falamos de autoridade no campo espiritual. Toda vez que a gente fala de autoridade, a gente leva essa autoridade para o campo espiritual, e não está errado. Toda a origem da autoridade está em Deus. Deus é a origem de toda a autoridade. A Bíblia diz até que os magistrados, os governadores, os governantes, todos estão em posição de autoridade porque Deus assim o quis ou permitiu por alguma razão. E não precisa ser um governante honesto, santo, bonzinho, pode ser corrupto, sem vergonha, salafrário, pode. Deus coloca, às vezes, também esse tipo de gente no poder para poder dar ao povo o que o povo quer. Que às vezes o povo quer esse tipo de coisa, esse tipo de vida. Vida desregrada, vida não santificada, ausência da palavra de Deus. Então Deus dá para o povo o tipo de governante que o povo quer. Também. Mas eu quero que você olhe hoje a autoridade por um ângulo um pouquinho diferente. É a autoridade oriunda da perseverança, da resiliência e da permanência. Quando você recua, volta atrás e desiste e abre mão daquilo que Deus te deu ou te mandou fazer, a missão que Deus te deu, seja qual for, na verdade são missões, né? São missões que Deus nos dá. Por exemplo, ao me trazer para os Estados Unidos, ele estava me dando uma missão essa que eu estou conduzindo da melhor maneira que eu consigo fazer. Ao casar com a Zandra, gerar 2 filhos, eu adquiri uma missão. A minha missão é a minha esposa e os meus filhos. Ao pastorear uma igreja, eu estou assumindo uma outra missão. Há uma expectativa quando eu assumo tal missão. E por aí vai. Anunciamos semana passada a ordenação do Eliezer. É uma missão. A partir do momento eu tenho o poder de ordenar, eu não tenho o poder de desordenar. Paulo diz, não imponhas em ninguém as mãos precipitadamente, porque uma vez ordenado, está ordenado. A missão está dada, está configurada a missão. Estão entendendo? O seu trabalho é uma missão, você sabia disso? Que o seu trabalho é uma missão, que às vezes você não sabe o quanto que você está abençoando a casa do seu cliente lá, que você está passando aquele veque ungido, abençoado na casa daquele cliente. Está lá, e você cantando, e a igreja será arrebatada. Cante sempre música animada, tá? Porque se você ficar, a ele a glória, você vai fazer 2 casas por dia. Estou dando o segredo. Não, canta, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Ai, meu filho, 8 casas por dia. Mesma coisa o martelo ali, se você ficar ali, tum, Senhor, glória a Deus, porque dele, por ele, não, vai lá, toque, 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 você não tem noção, você está me acompanhando, eu estou fazendo você rir para você relaxar, mas você está me entendendo o que eu estou falando? Que você não tem noção, você sabia que uma vez eu estava trabalhando em Newton, com roupa de trabalho normal, companhia de pintura. E o meu patrão, que era judeu, é judeu até hoje, o indivíduo que me passava, não patrão, mas o indivíduo que me passava os subcontratos. Cara sisudo, cara com a cara fechada. Então, um belo dia eu chego lá, ele está debruçado assim na janela, assim, e tal, olhando lá umas coisas e tal, e eu estou vendo ele com um semblante assim ruim. Eu cheguei perto dele e falei assim, ô Neil, o nome dele é Neil. Eu falei, ô Neil, está tudo bem? Ele falou assim, não, rapaz, não está tudo bem não. Hoje eu estou, minhas costas, não sei o quê, não estou muito bem, não acordei legal e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, você quer que eu ore por você? O cara é judeu, não é messiânico, tem a fé dele e tal. Eu falei, posso orar por você? Aí ele olhou para mim assim, falou, tipo, acho que mal não vai fazer, né? Yeah. E ali na obra mesmo, eu me impus as mãos sobre ele, fiz uma oração, orei, repreendi aquilo ali. No dia seguinte ele estava outro.
encontrei com ele, estava tudo bem. Então, e aí, como é que tá? Tudo jóia. Mas também não queria conversa, né? Tipo, não interessa como eu melhorei. Tudo bom? Quando você entra na casa de um cliente, você proclama uma palavra, você, nem que seja no seu coração, entenda, pelo amor de Deus, que tudo o que você faz é um tipo de missão dada por Deus. Aquilo tem repercussões que você não consegue imaginar, desdobramentos que você não consegue imaginar. A sua simples presença num determinado lugar representa alguma coisa diante de Deus e diante dos homens, quem está entendendo? Agora, dentro dessa questão da resiliência, eu quero te dar 4 verdades, fácil de guardar, 4 é simples. 4 verdades que confirmam o tema desta mensagem, que a resiliência te levará a um lugar de honra. Quando Neemias diz, no verso 3, e enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer, ele está dizendo o seguinte, não adianta vocês tentarem, a obra é difícil, não é fácil fazer o que eu estou fazendo, trabalhar em cidade com muros destruídos não é para qualquer um, não é para gente fraca, não. Ouçam aqui, construir coisas não é para os fracos. Os fracos procuram o que está pronto. Os fortes constroem. Os fracos fogem do que está ruindo. Os fortes reconstroem o que está ruindo. E é esse tipo de gente que Deus está procurando. Deus, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, diz a palavra. Fidelidade é também sinônimo de resiliência. Se você desistir à toa por qualquer coisa que aconteça, qualquer dificuldade que surgir na sua vida, você já desistir, já sair chutando o balde e fazendo e acontecendo, ora, como é que você acha que você vai chegar ao final? E outra coisa, a vida é curta, hein? Você talvez não sabia disso, estou te dando essa notícia hoje de primeira mão. A vida é curta. Há um tempo atrás eu não tinha essa barbicha branca aqui não, esbranquiçada aqui não. Um bigodão preto, bonito, assim, parecia um curió. Parecia que eu tinha comido um curió e as asas ficaram do lado de fora, pretinho, bonitinho, cabelo na cabeça. Rapidinho passaram 30 anos e eu não vi. Assim. Não é, irmão Ronaldo? Passa ou não passa? E aí, meu irmão, quando você olha, o tempo já passou e você ficou preso com besteirolas, com bobagem, com não sei o quê. Pode observar que toda pessoa um pouco mais madura, ela aprende a relevar coisas, passa por cima, larga de mão, deixa de brigaiada, deixa de coisa. Por quê? Porque o tempo traz maturidade. Você descobre que você não tem tanto tempo. A vida não é tão longa quanto parece. O tempo passa rápido e uma vez que passou, não volta. O tempo é como um rio que só corre numa direção e ele não volta atrás. Deus é poderoso para fazer isso. Ele já fez isso com Josué, ele fez isso com Ezequias, né? Ezequias. Então Deus é capaz de mexer no tempo sim, mas não é coisa que ele faz todo dia, toda hora, para todo mundo, sem uma razão clara, definida. Tem alguém me acompanhando aqui hoje? Então, o que Deus faz para que você viva bem o tempo de vida que Ele te deu? Ele te enche de resiliência. Eu vi uma frase esses dias na rede social dizendo, a perseverança, que é sinônimo de resiliência, a perseverança tem o poder extraordinário de fazer as dificuldades desaparecerem. A perseverança tem o poder extraordinário de fazer as dificuldades desaparecerem. É exatamente isso. Porque as coisas não desaparecem só porque desaparecem. As coisas não desaparecem porque se tornam invisíveis. As coisas desaparecem quando a minha resiliência é mais duradoura do que as dificuldades, do que as lutas, do que seja lá o que for. Eu cheguei aqui 23 anos atrás, vai fazer 24 anos agora em janeiro, que nós chegamos aqui nos Estados Unidos. E viemos cheio de idealismo e tal, e saímos do Brasil. Não saímos mal, não, saímos bem. Saímos bem lá do Brasil.
Estive agora de volta na cidade que eu morei lá, e foi uma maravilha. Reencontrei gente, ovelhas e amigos, aquela coisa, abraçamos todo mundo e tal. E até hoje eles ainda são saudosos. Ah, pastor, por que o senhor não volta para a cidade e tal? Eu falei, meu irmão, porque o tempo passou, o propósito de Deus agora é outro e tal. Então não saí de lá corrido, fugido, nada, não estava passando fome, não estava nada, estava tudo ok. Deus tirou porque tirou. O tempo vai passando, aí chegamos aqui com aquele idealismo, não, vamos chegar lá, fazer e acontecer, não sabendo nós que Deus tinha um outro plano. Dentre esses planos, Deus pretendia esfregar minha cara no cimento assim durante uns anos, para poder me discipular, me formar, me ensinar coisas novas. E começou aquilo a sair dos trilhos, do meu controle. A coisa começou a tomar um rumo que eu não esperava. O que você faz quando as coisas saem do seu controle? Você tem dois caminhos. Entra em pânico, desespera, chuta o balde e desiste. O que vai fazer com que lá na frente você não seja nada nem ninguém, você não terá história para contar, ninguém vai citar o seu nome em lugar nenhum. Esses dias eu abri um livro de um pastor amigo meu, até lá de Vitória, escreveu um livro lindo sobre oração, inclusive livro que eu estou providenciando aí para os obreiros todos da igreja. Quando eu abro lá na metade do livro, tem uma parte do livro lá que cita o meu nome. Eu falei, meu Deus, o que meu nome está fazendo aqui, gente? O que meu nome está fazendo aqui? Por que meu nome está lá? Por mérito pessoal? Sim e não. Sim, porque a citação lá está lá me citando como uma pessoa resiliente, alguém que começa algo e vai até o fim. Isso me encheu de honra. Quem desiste não faz história. Ninguém vai contar a história de um desistente. Começar uma história e dizer, não, fulano de tal, a história de fulano de tal, que começou isso e aquilo, estava fazendo assim, assado, e Deus colocou e tal, de repente, no meio do caminho, a pessoa encerrou, acabou o livro. Último capítulo, a pessoa desistindo no meio do caminho. Alguém já viu um livro assim? Alguém já viu uma história dessa? Alguém já viu uma música composta, cantada, contando uma história assim de alguém que desistiu? Alguém que ficou pelo meio do caminho? Sim ou não, gente? Só os resilientes fazem história. Então, quando Neemias começa aquela pressão, não, vem cá, a gente precisa conversar, que não sei o quê. Você lembra na mensagem anterior, quando nós começamos a mostrar que Neemias começou a fazer, e eles olhavam, aquilo parecia nada. Ah, isso aí uma raposa vai destruir. É quando a sua resiliência está sendo testada. É aqueles momentos que a sua resiliência está sendo testada. Entendeu? Ah, começou? E o diabo é mestre nisso. Então, as 4 verdades que eu quero que você guarde hoje. Escute isto, hein? Verdade número 1. Quando você está na saga da resiliência. Verdade número 1. O diabo, às vezes, vem disfarçado de coisa boa. Sabia disso? Olha bem, sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, esses 3 vão infernizar a vida de Neemias até o final, mas no final, Neemias prevalece e eles saem derrotados e envergonhados. Inclusive, Tobias é expulso do templo. Expulso do templo. Ele tinha lá um parente lá, que arrumou um quartinho para ele lá, um puxadinho no templo, e Neemias descobriu, foi lá, botou os móveis dele todos na rua e expulsou ele da cidade. No final, prevaleceu o resiliente. Prevaleceu o que confiou em Deus. Prevaleceu aquele que não desistiu. Prevaleceu o que foi até o fim. Por isso que nós temos aqui o livro de Neemias, contando a história. O final do livro de Neemias é até engraçado. Depois, se você, claro, eu imagino que você esteja lendo o livro de Neemias. Right? Eu suspeito que você esteja lendo o livro de Neemias. Por exemplo, do capítulo 10 para frente, são 13 capítulos. Do capítulo 10 para frente, a história se completa, então só tem ajustes. Do capítulo 9, na verdade, para frente, você só vai ver coisas acontecendo, ajustes, sacerdócio que está sendo reconhecido, cantores estabelecidos, porteiros definidos e tal. Por quê? Porque a história basicamente já acabou, o cara começou e terminou. Ele começou e terminou. Tem alguém me ouvindo aqui hoje?
E quem termina, meu irmão, tem moral, tem autoridade. Da onde vinha a autoridade de Neemias? Da onde vinha a autoridade de Neemias? Se há dias antes ele era copeiro do rei, lá na Pérsia. Copeiro do rei, lá servindo vinho para o rei. Agora, de repente, o cara é governador de Jerusalém. Tudo que ele dizia era lei. Ele falava, os magistrados aceitavam. Ele falava, os sacerdotes baixavam a cabeça e diziam, sim, senhor. Os teimosos apanhavam na porta da cidade. Da onde que veio essa autoridade? E aí quem chega atrasado sempre quer sentar na janela, né? Aí quem chega atrasado, alguém que mudou para a cidade recentemente, está vendo lá Neemias cheio de moral, cheio de autoridade. Ah, mas quem é esse cara aí, metido, não sei o quê? Porque... Não, rapaz, não fale isso não. Você não sabe de nada. Esse cara chegou aqui, esses muros estavam tudo derrubados. Esse cara chegou aqui com a vida boa lá na Pérsia, voltou, esses muros todos quebrados, as casas tudo em ruínas, as portas queimadas. Ele chegou aqui e disse, nós vamos reconstruir essa cidade. E vamos reconstruir essa cidade. E começamos a reconstruir. E ele só parou quando a cidade estava reconstruída. Não, você não tem noção do que você está falando. Ou seja, a autoridade dele vinha da sua resiliência, da sua perseverança, da sua permanência, da sua capacidade de não desistir, de não voltar atrás, de não se acovardar, de não ceder. E aí quando você olha para uma pessoa dessa, meu irmão, você vai dizer o quê? 4 coisas que você precisa guardar. A primeira delas é que o diabo vem disfarçado de coisa boa, de gente boa também. Sambalate, Tobias e Gesem. Olha que coisa linda. O nome de Sambalate significa força. Olha que maravilha. Força. O nome de Tobias, bondade de Deus. Ah, você encontrar com uma pessoa que o nome é bondade de Deus, você cede, não cede não? Cede. O nome de Gesem significa chuva. Força, bondade de Deus e chuva. Chuva é o quê? Chuva é avivamento. Chuva é provisão de Deus. Uma das promessas de Deus na Bíblia é, se você for fiel à minha palavra, eu vou fazer chover na sua terra, no tempo certo, na hora certa. Chuva é sinal de bênção, significa bênção, provisão, favor divino. Tudo isso está representado na chuva. E qual era o nome do cara? Chuva. Sabe aquelas coisas que acontecem que eu falo, uau, que coisa tremenda, olha que maravilha, olha que bênção que está vindo para a minha vida. Não, o diabo também se disfarça de coisa boa. Por que o diabo se disfarça de coisa boa? Porque se você tiver uma tendência para resiliência, o diabo sabe que não vai conseguir te derrubar dando paulada ou com qualquer coisa dessa natureza, fazendo pressão e tal. O diabo já sabe. Porque o resiliente, quanto mais você bate nele, mais duro ele fica, mais resistente ele fica. Assim é a igreja. Bateram na igreja no início, bateram, ela crescia. Milagres gloriosos, mais igrejas. Aí vem Constantino e fala, não, esse negócio não está certo não, a gente precisa mudar a estratégia. Todos tentaram, Nero tentou, Trajano, imagina aí, Calígula, só maluco tentando destruir a igreja na paulada, quanto batia a igreja crescia e se fortalecia. Aí vem Constantino, início do 4º século. E aí Constantino veio e falou, não, é o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, todo o império agora vai virar cristão. Que aí vocês não precisam mais evangelizar ninguém. Aí assinou um decreto lá, a partir de hoje, todo o império romano é cristão. Aí os apóstolos já não estavam vivos, porque os apóstolos teriam sacado a manha, não estavam. A maioria ali agora era gente inexperiente, discípulo dos apóstolos. E aí, de repente, o objetivo, cadê o objetivo? Agora o império inteiro é cristão. Decreto. Quem não se submeter ao cristianismo morre. Olha o decreto. Aí agora todo o império era cristão. Aí agora vai evangelizar quem? Se todo mundo já é cristão por decreto. Aí, o que acontece? Os bárbaros, as tribos germânicas que estavam começando a entrar no império naquela época, bárbaros, vikings, lembram dessas histórias? Começam a vir aqueles povos conquistados, começam a entrar para dentro das igrejas. Mas convertidos, não. Dá para converter alguém com decreto? A partir de hoje, toda Framingham é cristã. Aí pronto, no dia seguinte, avivamento total em Framingham. É assim? Não. Conversão tem que ser por transformação.
Aí, meu filho, a igreja entra no período chamado período das trevas. A igreja quase que desaparece. Aí nasce uma outra instituição que não tem nada a ver com a igreja bíblica, que fica ali por anos e anos e anos e anos, ocupando o lugar da igreja real, da igreja bíblica. Até o período da reforma, quando então Deus começa a levantar gente para poder reformar os princípios bíblicos, trazer de volta aquilo para a sociedade e ensinar as verdades, os preceitos do Senhor. O que o diabo fez para dar um drible na igreja, no começo do 4º século? Ele se disfarçou de coisa boa. Porque ele já tinha tentado, ele veio como dragão, veio como destruidor, incendiário de cidade, ele tentou de tudo. A igreja só crescia, só se fortalecia. Os milagres eram cada vez maiores. O número de conversão cada vez maior. Aí o diabo falou, não, o jeito é o seguinte, vamos disfarçar de Sambalate, de Tobias e de Gesem. Vamos chegar disfarçados. Força, bondade de Deus e chuva. Já pensou? Alguém bate na sua porta e fala, ei, tudo bom, tudo bom? Qual é o seu nome? Meu nome é Bondade de Deus. Você vai começar a chorar na hora e falar em línguas, não é? Meu Deus, isso é o Senhor enviando socorro. Não, nem sempre é o Senhor enviando socorro. Cuidado com o que as pessoas te falam, conselhos, orientações de terceiros, muito cuidado. Cuidado, você precisa ter cuidado, porque o diabo tem pavor de gente resiliente. O diabo tem pavor de quem permanece, de quem não desiste. Mandei esses dias, eu preguei um tempo atrás aqui, falando sobre o tempo médio dos casamentos nos Estados Unidos, lembram? Que tinha caído para 7 anos, né? Aí agora, pouco tempo atrás, saiu uma nova pesquisa, eu até botei no grupo da igreja, vocês devem ter visto, né? A média do casamento subiu para 8,5 anos. Subiu 1 ano e meio. Essa é a média nacional do tempo que as pessoas permanecem casadas. 8,5 anos. Tá melhor? Tá, porque era 7, agora está 8,5. Mas você já parou para pensar? 8,5. Quer dizer, a tragédia, se você pensar bem, a tragédia vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque se a pessoa casa e separa no ano que vem, ok, menos tragédia. Você vai para o seu canto, eu vou para mim, vamos cuidar. Mas aí começa a nascer filho, criança, vai. Depois já está um menino com 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Aí aquilo vai virando uma tragédia incontrolável. Porque crianças que crescem em casa de pais separados sofrem seus devidos traumas. Tem dificuldade de futuramente ser saudável emocionalmente. Daí vem as neuroses. Quem está entendendo? O que o diabo faz? O diabo vem, veste uma roupagem disfarçada e traz, escondido no seu bojo, o veneno que é o seu propósito original. Se você contar os seus problemas para as pessoas erradas, mesmo você achando, não, mas fulano é meu melhor amigo, fulano é minha melhor amiga, aí você começa a contar coisas que você não deveria contar para ninguém, para Deus e talvez para o seu pastor ou para alguém muito maduro que você conheça. E você começa a contar para os outros suas coisas, e aquela pessoa vai envenenar o seu coração com algo que você não imagina. E outra coisa, você pode estar contando algo para alguém que tem inveja de você. Que é pior ainda. Inveja de quê, pastor? Minha filha, inveja, a inveja vem de graça. Você não precisa nem pagar. Inveja é algo que vem de graça. Às vezes só porque você tem uma casa própria, ou porque está dirigindo um carro melhor, ou seja lá o que for. Ou porque seu marido é feio. Tudo isso dá inveja. Apesar de que beleza é uma questão de jogo de luz, vocês sabem, né? Tem um vídeo no Instagram ensinando. Beleza é uma questão de jogo de luz. Ninguém é feio, é uma questão de jogo de luz. Aí aparece uma mulher assim na coisa, com cabelo assim e tal, e o cara fala, ó, beleza é uma questão de jogo de luz, ninguém é feio. Quer ver só, olha como que vai mudar a situação dessa pessoa a hora que eu mexer no jogo de luz. Ele vai lá e apaga a luz completamente. Viu como melhorou? Meu filho, inveja é uma miséria.
Inveja é um negócio do cão mesmo, é obra do cão. Porque às vezes nem motivo tem. Você não tem nenhuma grana extraordinária no banco, você não tem nada espetacular que tenha conquistado, mas às vezes só o fato de você ser quem você é, e às vezes ter o pouco que tem, e seja lá o que for, porque você é servo de Deus, não importa. Tem sempre alguém ali que está ali, não sei o quê, é meu amigo, minha amiga e tal, mas não tem nada de amigo, não tem nada de amiga. Às vezes o que ela quer é plantar uma semente na sua vida de incredulidade, principalmente quando você compartilha algo que você está crendo que é algo milagroso, que só Deus pode fazer, e Deus te fez uma promessa, disse que vai fazer. Aí você não aguenta ficar com o bico calado, né? Não tem super bonder em casa, se tiver, cola os lábios. E só descola depois que Deus cumpriu o que Deus prometeu. Porque às vezes, quando Deus nos promete algo que é grande demais, nós temos que ter a capacidade de ficar calados até que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Tem alguém me ouvindo aqui? Então, qual é a palavra que você vai sair daqui com ela hoje no seu coração? Começa com resi e termina com liência. Qual é a palavra? O diabo às vezes vem disfarçar de coisa boa, é verdade. Agora escuta essa. Na mensagem passada, a passada ou a retrasada, não lembro agora, quando eles começam a fechar as brechas do muro, Sambalate, Tobias e Gesem vão à loucura, ficam malucos. Lembram disso? E que eu falei, o diabo tem pavor de gente que fecha brechas. Hoje, a verdade muda um pouquinho. Deus tem prazer nos fechadores de brecha. Olha isso aqui. Versículo ainda 1. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. Brecha alguma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos umbrais. Eles começaram a fechar as brechas e os inimigos de Israel, esses caras, esses gente boa aí, eles estavam olhando aquele negócio acontecer porque talvez você não tenha muita consciência da dimensão desta obra. Nós estamos falando de pedras de toneladas. Numa época que não tinha lift, como é que chama em português? Guindaste. Não tinha nada de moderno para você mover pedras, fazer coisa e outra, ferramentas de precisão como tem hoje em dia. Hoje corta um granito com uma precisão que é um negócio até assustador. Dá aquele, para fazer countertop, dá aquele brilho no coisa, fica parecendo um espelho, um vidro. Mas naquela época, gente, tudo muito rústico. Ter que se chegasse numa cidade e olhar aquela muralha toda jogada no chão, aquilo deve bater um desânimo no cara. Eu acho que quando Neemias voltou, que ele vem no cavalinho dele, e ele lá de longe, ele olha assim para a cidade e vê aquela muralha toda no chão, aquelas pedras de toneladas todas no chão. Ele deve ter olhado assim, eu imagino, se fosse uma outra pessoa, olharia aquilo, falava, meia volta, vou ver. O que eu vim fazer aqui, meu Deus? Não, ele olha aquilo e ele continua indo para a cidade. E olha só, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 2, volta comigo aí o pessoal da mídia. Capítulo 2, que diz o seguinte, olha bem, capítulo 3, perdão, capítulo 3, olha bem, e levantou-se, não, é 2 mesmo, decide, pastor, ok, deixa eu só achar aqui o versículo, ok, verso 11, 2:11, escute isso, 2:11, cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias, mídia, ok, lá não estou conseguindo ler, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Por que poucos homens? Eu me levantei, eu e poucos homens comigo. Vírgula. O que diz depois?
Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Eu não disse a ninguém, eu peguei poucos comigo, mas não disse a ninguém. A ninguém. Verso 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas a fogo. Passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar. Olha bem, não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Por que não havia? Porque tinha montões e montões de pedra. Verso 15. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Quando ele chegou na cidade, ele sabia que ele estava diante de um desafio que não era para qualquer pessoa. Existem missões que Deus só entrega nas mãos de gente resiliente. Existem missões que Deus só entrega na mão de gente braba. Gente com couro grosso. Gente confiável. Gente bruta. Gente firme. Gente corajosa. Gente que não desiste. Gente que permanece. Gente que persevera. É fácil? Não, se fosse fácil todo mundo fazia. Mas é possível? Sim! É possível. É assim que você vai permanecer casado anos a fio. Anos. É assim que você vai romper, meu irmão. Não pensa que eu e Isana estamos casados há 37 anos, porque sempre foi muitas flores, e só beijo e abraço, e sabe lá Deus o que mais. Não, meu filho, nós já tentamos nos matar também, já tentamos enforcar um ao outro, já tentamos de tudo. Já tentamos de tudo. Mas não estamos juntos 37 anos depois? Estamos. Por quê? Por quê? Como? Resiliência. Aguenta firme, meu irmão. Às vezes tem que engolir alguns sapos, engole o sapo, faz igual os chineses. Come o sapo. Não desista. Não desista. Escuta bem. Verdade número 1 é que o diabo também se disfarça de coisa boa. Verdade número 2, Deus ama fechadores de brechas. Ama. Tem uma brecha aberta na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for, da sua vida espiritual, seja qual for a brecha, fecha! Fecha! Você vai ver, você vai sentir na pele o prazer de Deus, o favor de Deus. Você vai sentir na pele. Deixa eu te contar um segredo meu. Contar só para vocês aqui, mais aquela lente lá, que está para o mundo inteiro. Eu tenho as minhas redes sociais, e as minhas redes sociais crescem muito. São 80 mil no YouTube, 121 mil no Instagram, mais um tanto no Facebook, por aí vai. E as minhas redes sociais são públicas, né? Segue quem quer. Então, achou lá, quer seguir, segue, e as pessoas vão acompanhando as mensagens e aquilo que Deus tem nos dado aqui. Mas aí eu tenho um hábito. A pessoa entrou, eu faço, toda semana eu vou lá e faço uma limpa. Toda semana. Se eu não tivesse feito essa limpa, com certeza teria mais 5, 6, 10 mil lá. Toda semana eu faço uma limpa. A pessoa foi lá e postou uma foto indevida, indecente, imprópria, eu não quero saber quem é. Eu vou lá, deleto e apago e bloqueio das minhas redes sociais. Por quê? Primeiro que não faz sentido. Gente que se diz cristã, evangélica, aí tira uma foto assim de shortinho e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Faz sentido para vocês? Que para mim não faz o menor sentido. Faz sentido para vocês? Que será que eu que estou retrógrado, estou atrasado? Me ajuda aí, Tony. Não dá. Ontem eu deletei uma do meu Facebook. Com uma roupinha assim, uma calcinha, uma calça de leg, não sei o que lá, uma coisa assim, tirou uma foto assim e colocou um texto bíblico em cima. Vai plantar batata, vai seguir outro, não eu. Vocês estão entendendo, gente? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sou muito santo, eu sou quase um anjo de tão santo que eu sou, é isso? Não, eu faço isso exatamente porque eu não sou santo. Eu faço isso exatamente porque eu sou humano, eu tenho um corpo físico igual ao seu, hormônios do mesmo jeito que você tem, e eu não vou dar a eles brecha para me aplicar um trick, para amanhã depois estar eu preso, aprisionado aí com pornografia, com coisas dessa natureza, desconectado da minha esposa, ou seja lá o que for. Por quê? Porque brechas não foram fechadas. Tem alguém me ouvindo? Será que só o irmão Ronaldo está me ouvindo? Amém ou não, gente? Fechadores de brechas. Como Deus ama fechadores de brecha, meu Deus. Fechadores de brecha. Eu viajo, nem sempre a Zanda pode ir comigo, vocês sabem. Primeiro porque a questão de resistência física, ela não tem a mesma resistência física que eu. Segundo lugar, pela própria igreja também. E aí, às vezes, eu viajo sem ela. 2 semanas, 3 semanas fora. E a gente fica se comunicando. Aí eu cheguei numa cidade, no interior de um certo estado, não vou nem dar pista demais aqui, que senão fica muito óbvio. Cheguei nessa cidade, aí terminou o primeiro culto, vem uma irmãzinha abençoada. Ai, pastor, enviada do céu. Né? Disfarçado de coisa boa. Ai, pastor, eu nem acredito que o senhor está aqui, meu Deus. Pastor, eu sigo o senhor todo dia, e não sei o quê. Aí eu, amém, irmã. Amém. Pastor, o senhor pode ministrar, né? Só um minutinho, irmã. Pastor fulano, vem cá. Ministra dessa abençoada aqui, por favor, que eu tenho outra coisa para fazer do lado de cá. Aí mandei uma mensagem logo para Zanda. Olha, fica em oração aí que tem uma pombagira aqui me rondando. Hein? Pergunta para ela depois. Falo mesmo. Levanta a mão direita, a mão do juramento. E diga comigo, a partir de hoje, não permitirei brechas abertas na minha vida. Eu sou um fechador de brechas. E eu sei que isto dá prazer a Deus. Terceira verdade, nem todo mundo à nossa volta deseja o nosso bem. Escute bem, essa palavra aqui, essa verdade, não é para deixar você paranoico. Estão entendendo? Paranoico, ficar aí, tipo, parecendo... Lembra aquele filme do Caça-Fantasmas? O cara que andava com umas máquinas estranhas, parecendo uns vacuum, né? E ficava caçando fantasma. Não, essa verdade não é para você ficar paranoico. Em segundo lugar, não use isso contra a sua família, contra os seus. Família é troço complicado mesmo, precisa de trabalhar, de investir. Então, não é para você aplicar na sua família, contra os seus. Isso aqui é para você ficar atento. Atento. Tá? Verso 2 diz, Sambalat e Gesem enviaram-me dizendo, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Omo. Verso 2, 6:2. Aí ele diz no final, porém, verso 2, 6:2. Porém, ele diz, eles, porém, intentavam fazer-me mal. Aí eu te pergunto, como que Neemias percebeu que a intenção deles era maligna? 2 coisas, guarde isso no seu coração. 2 coisas. Número 1, o histórico. Fique atento ao histórico das pessoas. Número 2, de ser
Você tem que, se você acha que não tem, pede a Deus. Deus tem prazer de dar essas coisas para a gente. Senhor, me dá discernimento, me deixa enganado, não. Deixa não, Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive uma situação envolvendo um pastor que foi amigo no passado, e essa pessoa me causou uma grande decepção. Aí essa pessoa veio depois, nós estávamos inclusive ali em Ashland, a pessoa veio e tal, mandou mensagem, não preciso falar contigo, eu não estou bem, não está legal o que aconteceu, eu estou me sentindo culpado, eu preciso falar contigo, preciso te pedir perdão. Ok. Foi lá em Ashland, naquela igreja branca de Ashland, chegou lá, conversou comigo, perdoa e tal, não sei o quê. Papapá. Amém, meu irmão, está perdoado. Mas dentro de mim tinha um sininho batendo. Tim, 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 tim. Eu falei, não, você está perdoado, não tem problema nenhum, mas eu quero deixar claro para você que não há mágoa, não há ressentimento, mas eu não quero você de volta no meu círculo de amizade. Falei assim, com esse tom de voz, tranquilo, mas falei na lata. Não quero você de volta no meu círculo de amizade, mas você está perdoado, pode ficar tranquilo, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento no meu coração. E realmente não ficou, nem mágoa, nem ressentimento. Aí ele foi e se associou a um outro pastor, que também é amigo meu, e começou a se aproximar daquela pessoa, se aproximar, e eu estou vendo de longe aquilo acontecer. O que aconteceu? Coisa de 1 ano depois, ele foi lá e dividiu a igreja, tirou metade da igreja daquele pastor e levou para outro lugar. Esse pastor entrou em depressão. Esse pastor teve que tirar a igreja do lugar que estava, porque esse outro abriu uma igreja perto, e continuava ali aliciando todo mundo. Ele teve que tirar a igreja dali, mudar a igreja para uma outra região da cidade, para poder se afastar do indivíduo. Entrou em depressão, foi aquela luta, aquela dificuldade, e eu vendo aquilo à distância. Sabe aquele blim, blim, blim secreto que dá lá dentro, que você olha assim para a pessoa e alguma coisa não está batendo? Confia nesse feeling. Confia. Não é para você sair julgando as pessoas. Mas quando não bater, quando soar estranho, tem algo estranho no ar, seja prudente. Cuidado, não ponha dentro da sua casa. Não conte seus segredos. Não abra as suas coisas. Tem alguém me ouvindo? Amém. Dessa forma você está abrindo a porta para Deus te guardar, Deus te proteger. João chega a ponto de dizer, eu nem ia lá nesse texto, mas eu vou por causa do horário, eu não ia não, mas eu vou. Tá? Segundo João, capítulo 1. Segunda carta de João. Versículo 9 e 10. Olha isso aqui. Segundo João 9 e 10. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, ou seja, não tem o caráter de Cristo, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, que é a doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Próximo. E se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem tão pouco o saudeis. Por quê? Porque quem o saúda participa das suas más obras. O que acontece quando Neemias reformou a cidade, voltou para a Pérsia, foi atender o rei, depois veio de novo a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o que ele descobre? Ele descobre que o sacerdote, que tinha parentesco com Tobias, sabe o bondade de Deus? O Tobias, pegou o cara e colocou ele para morar no templo. Deu uma câmara lá para o cara no templo, mobiliou bonitinho. Quando Neemias volta, Neemias descobre que Tobias estava morando no templo. Meu filho, não deu outra. Não deu outra. Neemias foi lá, botou a mobília toda para fora, expulsou ele da cidade, mandou ele caçar um rumo. Sai da cidade, aqui você não é bem-vindo. E fez exatamente o que João está dizendo. Pessoas que não vão contribuir com a sua vida. Pessoas que não vão investir em você. Pessoas que não vão contribuir com a sua fé.
Muito cuidado com essas pessoas. Digam graças a Deus. E eu termino o quarto lugar dizendo, se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele também te porá em primeiro lugar. É bom isso ou não? Diga comigo, se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, Ele me porá em primeiro lugar. Então, número 1, o diabo às vezes vem disfarçar de coisa boa, fica de olho. Deus tem prazer em fechadores de brecha, fecha as brechas. Nem todo mundo à sua volta deseja o seu bem, atento discernimento. E quarto lugar, se Deus estiver em primeiro lugar, Ele vai te colocar em primeiro lugar. Verso 3, e enviei-lhes mensageiro dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Em outras palavras, podem tirar o cavalinho de vocês da chuva, porque a minha prioridade é Deus, a minha prioridade é a obra de Deus, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu quero chegar até o final, porque eu quero receber a minha coroa de glória. Digam graças a Deus. Existem promessas na Bíblia de galardão. Salvação é pela graça? É. Você tem mérito na salvação? Nenhum. Salvação é pela graça. Mas você precisa de méritos para receber galardões. O galardão é por mérito. O galardão é pelas obras. A salvação é pela graça. Jesus morreu por você e a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto final. Mas os galardões não. Eu não quero ver você entrando no bater da porta. Você o último da fila. Está fechando a porta. Bum, fechou. Vai ser. Oh, meu Deus, passei. Ok, mas na hora do assignment das moradias, fulano, aqui ó, você vai morar ali perto da casa de Abraão. Eliezer, ó, você vai morar parede e meia com Moisés. Fulano, Zezinho, você lá no fundo, perto do muro, lá perto do... Coloque-se de pé, por favor. Qual é a palavra que vai sair, que você vai sair daqui com ela no coração no dia de hoje, que vai te beliscar o dia inteiro? Resiliência. Muitas vezes você vai sentir pressão, muitas vezes você vai se sentir desafiado. Às vezes tem aquele momento do dia, da vida, que, sabe, o pastor não está lá para pregar, para te animar, não tem uma música tocando para você cantar, não tem nada. É a vida bruta do jeito que é mesmo. Coisas acontecem, vêm, de repente fala, eu achei que esse negócio ia dar certo, e não sei o quê, eu achei que não sei o quê. É nesses momentos que você precisa colocar em prática o que você ouviu no dia de hoje. A resiliência te levará a um lugar de honra. Meu irmão estava anunciando esses dias quase bodas de ouro, uma coisa assim, umas bodas lá, uns 40 e tantos anos, coisa assim. E porque eu estou com 37, ele é 11 anos mais velho do que eu. Então, é perto de bodas de ouro mesmo. E aí aquela coisa, a igreja, aquela celebração, e eles lá felizes, foto para lá, foto para cá, celebração, presente e tal. E aí eu olhando aqui pensando, né? E se eles não tivessem chegado lá? E se tivessem ficado pelo meio do caminho? Ia celebrar bodas de quê? Bodas de desistência. Já viram isso? Casal, né? Bodas de desistência. Aí vamos, parabéns que você desistiu e tal. Isso não existe em lugar nenhum. A gente celebra quem permanece. A gente celebra quem avança. A gente celebra quem não para. A gente celebra quem insiste. Aí a gente celebra. Olha, parabéns. Glória a Deus pela sua vida. Porque Deus olha para você e diz assim, olha, eu sei que eu posso investir na sua vida. Deixa eu te dar mais um versículo que eu lembrei agora, que eu acho que vai te fazer bem.
capítulo, deixa eu ver, acho que é 7. Ok, olha bem. Capítulo 7, versículo 2. Pode colocar, é o último versículo. Pode começar, Luana. Capítulo 7, versículo 2. Vamos fechar com esse versículo aqui. Pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus. Mas por que Deus vai te colocar em certas posições? Por que Deus vai te confiar certas coisas? Será que você está a caminho de Deus te confiar certas coisas? De Deus olhar para você e falar assim: é você que eu preciso. Mas Senhor, eu Senhor, é você que eu preciso. E não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você é mais bonito, mais feio, ou é porque você é mais fiel do que muitos. É porque enquanto os muitos desistem, param pelo meio do caminho, você permanece, você continua, você vai até o fim. Que é o que Deus disse para Daniel no final do seu livro. Capítulo 12, disse: quanto a você, Daniel, vai até o fim. Porque aquele que permanecer até o fim, será salvo. Levante as suas mãos em rendição ao Senhor nesta tarde.